Shalom, bom dia. Nós vamos estar lendo hoje o livro de Tito e também Isaías 10. Com essa voz meio grave depois de uma gripe nessa semana, mas todos estão me ouvindo bem? Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tito 2. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma forma, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, quanto à qual nada se possa dizer, para aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a vosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver da maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente,
enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Tito 3. Lembre a todos que se sujeitem os governadores e as autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo lhe enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Agora vamos para Isaías 10. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e dar justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo com a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Cauno, o mesmo que a Cárquemes? Amate não é como aquele Arpade, e Samaria como Damasco? Ainda com a minha mão, conquistou esses reinos idólatras, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria. Eu tratarei Jerusalém e as suas imagens, como tratei Samaria e os seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá:
Castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele disse: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória, se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. Num único dia ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória de suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes, confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O Senhor dos Exércitos, executará a destruição decretada sobre todo o país. Por isso o Senhor dos Exércitos diz: povo meu, que vive em Sião, não tenham medo dos assírios, quando eles os espancam com uma vara e erguem contra vocês um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará, e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos Exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horeb. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aiate, passam por Migron, guardam suprimentos em Micmas, atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Gebá. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim. Escutem, ó Laís, pobre Anatote. Macmema está em fuga. O povo de Gebim esconde-se. Hoje eles vão parar em Nob. Sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Veja, o soberano, o Senhor dos Exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Como um machado, ele ceifará a floresta. O Líbano cairá diante do Poderoso. Amém. Amém, glória a Deus, apóstolo Cláudio, que bênção. Olha, ficou ótima leitura, viu? Nós queremos que a sua voz se recupere, mas ficou ótimo, parecendo um radialista. Glória a Deus. Gente, carta de apóstolo Paulo, né? Carta de apóstolo Paulo a Tito. Sempre, sempre, sempre especial as cartas do nosso querido apóstolo Paulo. Então, esse livro, que ele é um livro, uma carta, né? Não é um livro, é uma carta, Temos aí 3 capítulos
Foi escrito pelo apóstolo Paulo durante o período de uma das suas prisões romanas. E Tito, ele tinha sido deixado em Creta para estabelecer a ordem nas congregações, nas comunidades messiânicas, né? E também Tito, ele tinha a missão de nomear líderes qualificados. Então, Paulo, ele estava aqui trazendo essa orientação a Tito, né? Ele estava trazendo aqui esse padrão do reino. Então, logo no capítulo 1, ele vai falar sobre liderança, né? Paulo vai estabelecer os critérios sobre a liderança que ecoam os valores que a palavra traz sobre integridade, sobre hospitalidade, sobre o ensino fiel, né? Vai trazer sobre qualidades essenciais para os líderes e para o povo de Deus. Depois a gente vai ter no capítulo 2 a vida santificada, que a graça que nós temos do Pai, revelada em Yeshua, ela não apenas nos salva, mas a graça nos ensina a viver de forma santa, refletindo o caráter do nosso Messias, onde na nossa vida e na nossa conduta diária. Entende? E depois, no capítulo 3, ele vai falar sobre as obras como um fruto da fé. Então, é muito interessante isso, porque a gente vai vendo uma progressão aqui no livro de Tito. E aí, nesse capítulo 3, ele vai enfatizar que as obras, as boas obras, elas são resultado natural de uma fé genuína e não um meio de salvação, né? A salvação não é pelas obras, mas as obras, elas são resultado, elas são frutos natural daquele que está vivendo na graça, daquele que tem uma fé verdadeira. Então, esse é um ponto muito importante. E tem 2 versículos aqui que eu gostaria de destacar. O primeiro está no capítulo 2 do livro de Tito, 13 e 14. Deixa eu pegar aqui na NVI. O 13 e 14 vai dizer assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, aí 2 pontos, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Yeshua HaMashiach, ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Olha como isso é profundo. Então, Yeshua se entregou por nós para nos redimir de toda a maldade e para nos purificar para si mesmo, né, um povo particularmente seu e dedicado às boas obras. Em algumas outras traduções vai dizer, né, um povo especialmente seu, ou um povo especial, zeloso de boas obras. Olha que interessante, que profundo é esse versículo. E aí a gente vê aqui justamente esse contexto de que a graça, ela precisa ser transformadora. As nossas boas obras, elas são resultado do impacto da graça de Yeshua, né, em nossas vidas.
Então, ele se entregou para nos remir de toda maldade. De toda maldade. Para que nós sejamos limpos, purificados no nosso interior, né? De toda a inclinação do mal. É interessante que esses dias eu li uma citação e essa citação trazia num contexto, assim, resumindo, né? Que um coração sem Deus é um coração mau. E isso é uma verdade, queridos. Um coração sem Deus é um coração mau. Então a gente vê nesse versículo que Yeshua, ele se entrega, ele se dá, ele se doa, ele morre por nós. A entrega dele foi assim, total, até a última gota de sangue. Ele se entrega para nos remir, para nos libertar de toda a maldade. E essa maldade não é só uma maldade contra nós, mas é uma maldade que tinha em nós. Entende isso? A profundidade disso? Não era só uma maldade contra nós, mas para nos libertar da maldade do homem, da maldade interna, da inclinação para o mal que o homem tem, que é Yetzer Hará no hebraico, né? Então, isso aqui é muito forte. E aí ele fala, para nos remir de toda maldade e purificar. Yeshua purificando para ele mesmo um povo particularmente seu. Gente, isso aqui é muito forte, porque a gente vê, né, como o Senhor, ele traz essa questão de pertencimento. Você precisa entender nessa manhã que você pertence ao Senhor, isso é maravilhoso. Você ter isso, esse senso de pertencimento ao Senhor. Você saber que você foi aqui comprado com altíssimo preço de sangue puro. Ele foi lá e pagou o preço pela sua vida. Ele te remiu e você agora é pertencente a Ele. Isso é maravilhoso. Você saber que você pertence ao Senhor. Você é particularmente do Senhor. Então aqui ele fala, para purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a práticas de boas obras. Então essa purificação, esse poder tão glorioso da graça de Yeshua sobre nós, nos purificando de toda a maldade, nos libertando de toda a maldade contra nós e da nossa própria maldade do nosso interior, nos torna aptos à prática das boas obras. E isso é necessário dentro do plano redentor do Senhor, do plano de restauração eterna. Um outro versículo, no capítulo 3 do livro de Tito, que também é muito forte. No capítulo 3, versículos 7 e 8, vai dizer assim, ó. Ele o fez a fim de que? Primeiro Paulo vai repetir aqui no 6, né? Ó, que derramou sobre nós generosamente por meio de Yeshua HaMashiach, que ele vai falar, né? Do derramamento do Espírito Santo, que derramou sobre nós generosamente por meio de Yeshua HaMashiach, nosso Salvador. E aí ele fala no 7, ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, você agora passa a ser justificado. Aquela cédula, né, do pecado que te acusava, já não pode mais te acusar. Você tem a justificação pela graça, pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Então você é justificado pela graça, a fim de que nós, sendo justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros.
e tendo a esperança da vida eterna. E aí Paulo, ele vai aqui, ó, ratificar a palavra dele, falando assim: fiel é esta palavra. E eu quero, Tito, que você afirme categoricamente estas coisas para os que creem em Deus. E se empenhem na prática de boas obras, porque tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, tudo aquilo que Paulo vai descrever nesta carta para Tito, ele vai dizer, ó, Tito, eu quero que você seja categórico, afirme estas coisas para aqueles que creem em Deus. Que essas coisas que eu estou trazendo aqui, esse padrão do reino, que os homens que creem em Deus se empenhem. Ou seja, tem um empenho, uma dedicação, é algo ativo em realizar essas boas práticas, essas boas obras. Isso que está descrito aqui. E é interessante que ele fala para líderes, ele fala para homens, ele fala para mulheres. Ele traz uma série de orientações. E Paulo vai dizer, porque estas coisas são excelentes e elas são úteis, elas têm uma utilidade, elas têm um propósito para os homens, no sentido da humanidade, né? Então, o livro de Tito aqui, ele é muito, muito rico, no sentido de trazer essa orientação para nós. A palavra que deixa claro a conduta o qual nós devemos adotar, sendo participantes desse povo, particularmente do Senhor, né? Particularmente dele. Há condutas claras na palavra que são excelentes, que são úteis, que são valorosas e que nós devemos nos empenhar para praticar. Então, é muito interessante aqui que Paulo, ele vai trazendo aqui que a justificação, ela só pode ocorrer por meio da graça, certo? A santificação, ela vai vir como um fruto, ok? A liderança, ela tem caráter, ela tem critérios que são baseados no caráter e não apenas nos dons. Paulo deixa isso muito claro. Isso é muito importante a gente entender. Os dons, eles são extremamente importantes, mas a liderança, os critérios da liderança precisa ser baseado no caráter. No caráter. O líder, ele precisa ter a capacidade de ensinar e de refutar os erros. E isso aqui é muito importante. Porque não basta o líder só ensinar e não tratar os erros. E não se opor, né? Não entrar ali, sair da zona de conforto dele e refutar os erros. Isso me lembra muito Eli, né? Porque Eli, ele era um líder, ele era um sumo sacerdote, ele tinha ali o conhecimento, mas ele simplesmente, né, deixa os seus filhos fazer o que queriam fazer. E eles fizeram muitas coisas erradas. E Eli não se posicionou. E o fim dos filhos de Eli foi trágico. E logo em seguida, Eli também morre de forma trágica. Foi uma tragédia. Então, quando o líder ele não refuta os erros, né, ele está repetindo esse padrão de Eli.
E o resultado já está escrito, gente. Então, o líder, ele precisa ter a capacidade de ensinar e de refutar os erros. Porque quando você refuta os erros, você está, né, orientando, você está trazendo aqui, ó, de volta a pessoa para o caminho. Você está livrando ela da morte. Você está livrando ela de um destino que já está ali, ó, né? O erro após erro vai conduzir ela à morte. Então, você refutar o erro é você amar essa pessoa. É você trazer a orientação a ela que traz a luz, que traz direção, que vai trazer a ela, né, a caminhar passos de vida. Então, isso é muito importante no líder. Ele ter a capacidade de ensinar, e a capacidade de ensinar, para ele ensinar, ele precisa buscar conhecimento e ele precisa viver aquilo. E ele precisa ensinar da forma qual o Senhor estipula como ele deve ensinar. E refutar os erros é uma delas. Com sabedoria, com amor, com paciência. Visando o crescimento, visando a edificação. Esse é o verdadeiro confronto no amor. Então é muito maravilhoso esse livro de Tito aqui, porque ele vai trazendo para nós aqui esse padrão do reino. É interessante, só um contexto histórico aqui para agregar, para enriquecer ainda mais a nossa compreensão. Onde que Tito estava? Lembra que eu falei no começo? Paulo estava preso e Tito tinha sido enviado para onde? Para Creta, certo? Como é que era Creta no século I? Queridos, tinham vários desafios ali. Essa missão de Tito foi muito desafiadora, porque Creta era uma cidade, uma cidade da Grécia, né, grega. Então, ali tinha muita influência de uma mentalidade ali da cultura grega, né? E ali a gente pode até ver no livro de Tito, no capítulo 1, que tinha ali uma reputação de mentirosos, né? Tinha uma reputação de mentirosos. Então, era uma coisa desafiadora, né? Então, a cultura ali, a forma como Tito chega ali para estabelecer uma cultura do reino dos céus, ele enfrenta ali uma forte oposição de uma cultura já estabelecida, e fora ali uma questão toda espiritual, territorial ali, né? Então, a estratégia de Paulo ali era justamente o estabelecimento de uma liderança que tinha o quê? Um ensino sólido contra heresias, contra mentiras, né? E o testemunho era muito importante, porque o testemunho é a vida na vida, é aquilo que você realmente aprendeu, você vive, e as pessoas veem através das suas ações, da sua conduta. Então, é o testemunho através da conduta. E isso era muito importante para ir quebrando aquele padrão, daquela reputação de mentirosos que havia ali naquele local, né? E trazendo o quê? Um ensino sólido contra as heresias. Então é muito, muito interessante a gente entender um pouquinho do contexto, né? Para a gente ver os desafios. Então, para a gente finalizar aqui, a gente vê que o livro de Tito, ele traz aqui que o evangelho, as boas novas, né, ele não traz aqui apenas uma mera doutrina, mas ele está trazendo aqui o impacto que o evangelho tem como um poder transformador, que justifica
pela graça, que traz uma santificação para as nossas vidas através do Espírito do Senhor, que nos mobiliza a fazer boas obras e que está nos preparando para a glória vindoura de Yeshua, certo? Então, ó, a gente tem uma progressão aqui no livro de Tito. Então, você recebe a graça, você é impactado pela graça, você é justificado pela graça. E agora você se torna herdeiro. Você se torna herdeiro. E agora você tem uma esperança da glória vindoura, de viver, do estabelecimento do reino do nosso Messias, certo? E essa esperança, ela também te impele, certo? E por essa esperança, por você entender o estabelecimento do reino do Mashiach, você vai o quê? Começar a agir com boas obras. Porque as suas boas obras, o seu bom testemunho, ele vai impactando e ele vai quebrando a cultura desse mundo caído. Ele vai quebrando essa cultura onde o diabo trabalha, né, de uma forma mentirosa, de uma forma em que ele distorce as coisas de Deus, de uma forma em que as pessoas andam cegas. Olha que interessante a gente fazer esse paralelo, né, do contexto onde Tito estava ali para exercer essa missão apostólica, de trazer a cultura dos céus. É como se Paulo estivesse escrevendo essa carta para você hoje. Apóstolo Bira, Jaqueline, Apóstolo Cláudio. Ele trazendo essa carta aqui, olha, estabelecendo as condutas, porque essas boas obras, né, a estratégia de Paulo ali era justamente isso. Tito estabelecer líderes que com a sua conduta, o seu bom testemunho, iam quebrando toda uma cultura caída. E Paulo fala, Tito, eu quero que você seja categórico, aqueles que creem, que eles exerçam essas boas práticas, essas boas obras, porque isso vai dar testemunho do nosso reino, isso vai impactar. Isso é excelente, isso é útil nas mãos do nosso Deus. Então, quando você pratica boas obras, quando você pratica essas boas obras, é só você ler, releia o livro de Tito. Vai vendo lá como Paulo vai elencando, ele vai elencando. Então, você praticar, você desejar essas boas obras, você está testemunhando do reino ao qual você pertence. Lembra que você é particularmente dele? Então, o seu testemunho revela esse reino, impacta e quebra uma cultura caída. Então, nós já estamos fazendo parte e estabelecendo o reino do Altíssimo, até que ele venha e todas as coisas sejam restauradas. Você já é instrumento vivo nas mãos do Senhor. Entende? Então, essa graça, queridos, olha, a gente não trabalha para a gente ser filho, certo? A gente não trabalha para Deus, a gente não faz as coisas para Deus para a gente ser filho, não, porque nós já somos filhos, você já é filho. Mas a graça, ela não nos torna passivo, entende? A graça, pelo contrário, ela nos inflama com zelo. Um zelo sagrado dentro do nosso coração. Como um povo, né? Um povo que é justificado de forma gratuita. Produz uma vida de gratidão, entendeu? A nossa vida, ela tem que produzir uma vida de gratidão transbordante que se manifesta através das nossas boas obras. Então você recebe a graça. E você vai o quê? Você vai através da sua conduta, da sua nova forma de vida, você vai trazer o quê? Uma demonstração do seu zelo, da sua gratidão. Então, esse é literalmente o DNA transformador do Evangelho.
E aí eu queria fazer só uma associação com o livro de Isaías. Um versículo do livro de Isaías 10. Tremendo livro de Isaías. Tremendo, tremendo. Olha só. Isaías 10:15 vai fazer uma pergunta assim, ó. Deixa eu pegar aqui na NVI. Isaías 10. Você tá com a Bíblia aberta aí? Isaías 10:15. Olha aí comigo. Isaías 10:15. E faz uma pergunta. Isaías vai dizer, ó. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra, né, se vangloria contra aquele que a usa? Olha que interessante a pergunta. Seria como se uma vara manejasse a quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Olha que interessante isso, queridos. Então, olha só. Olha como isso se conecta ao livro de Tito. Recapitulando, nós somos justificados pela graça e nós nos tornamos herdeiros eternos. E a nossa herança, ela é imerecida. E ela vai nos compelir às boas obras. E aí Isaías vai te fazer essa pergunta aqui, ó. Porventura, o machado, ele pode ir contra aquele que está o manejando? Então, isso aqui nos lembra, queridos, que nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos. A nossa justificação pela graça nos lembra que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Então, nós não somos salvos pelas obras, certo? Não somos salvos pelas obras. Mas as obras, elas são o quê? Ferramentas consagradas. E elas encontram o seu propósito apenas quando elas são, né, empunhadas pelo mestre. Você está entendendo? Está entendendo? As boas obras, quando elas são aqui, quando é o mestre manejando, elas encontram seu propósito. Então a graça transforma rebeldes, né, em instrumentos úteis. A graça transforma inimigos em herdeiros. A graça transforma de mortos agora em zelosos cooperadores ativos da vontade de Deus. Olha como isso é importante. Então o machado, ele não se gloria contra aquele que está o manejando, mas ele corta com precisão. Ô glória! Então, crente que é justificado, ele não vai se vangloriar, certo? Ele não vai se vangloriar, mas ele frutifica com paixão para o reino. Ele frutifica com paixão no reino. Forte, né? Paulo nos lembra assim, ó. Fiel é esta palavra. Nós possamos ser instrumentos dóceis, amáveis nas mãos do oleiro, e que nós possamos ser aqueles que cortam aqui, ó, cortam as trevas, cortam cadeias, oh aleluia, com a luz de Yeshua HaMashiach que está emanando de nós, como instrumentos vivos do seu poder. Aleluia. Amém, queridos. Que Deus possa te fortalecer nesta manhã, te abençoe grandiosamente. E amanhã estaremos firmes e fortes juntos no propósito. Amanhã tem conferência de milagres, aleluia. Vai ser demais, gente. Meu Deus, já estou sentindo a unção. Começou hoje, aleluia. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Até amanhã.